presidente Lula bateu o martelo sobre o fim da escala 6 por 1. Ele vai mandar um projeto para o Congresso em que ele vai propor uma escala 5 por 2, 40 horas semanais sem redução salarial. A razão: o governo ele acredita que, se fosse um projeto de lei, o Congresso poderia alterar o projeto e a proposta seria 5 por 2, que é o que o Congresso defende, com 44 horas semanais, o que ia produzir dias de trabalho de quase 9 horas. Essa proposta é defendida por parlamentares contrários ao fim da escala 6 por 1, adivinha quais partidos que eles estão, e por algumas associações empresariais. Outra possibilidade seria a aprovação pelo Congresso de redução salarial proporcional à mudança de escala e jornada, ou seja, o presidente Lula vai mandar um projeto em que ele propõe o fim da escala, mas não só o fim da escala. Ele limita horas semanais de trabalho e determina que não pode haver redução salarial. Quem pega para comentar? Eu pego a bola. Eu estava lendo. A Veja agora virou um porta-voz da extrema-direita. Né? Eles quiseram entrevistar, veja bem, sobre o fim da escala 6x4, eles quiseram entrevistar Paulo Scaff. E que o Paulo Scaff falou: olha, o Brasil vai quebrar, etc. O Brasil não aguenta isso daqui, haverá perda de empregos, haverá o caos, choro e ranger de dentes. Eu fui ver, só por curiosidade, qual era a alegação dos escravagistas quando se discutia o fim da abolição da escravatura. Aliás, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Vale a pena a gente lembrar isso. E sabe quais eram os argumentos? Rigorosamente os mesmos. Eles não tiveram sequer a pachorra de reciclar a argumentação. Se vocês tiverem a curiosidade de ir no Google, como eu fui, ou então é uma inteligência artificial, façam uma comparação entre os argumentos de quem não está a favor da escala 5 por 2 e as que no Império eram usadas pelos escravagistas. É a mesma declaração. O Brasil não aguenta, a economia brasileira não aguenta, vai quebrar empresas, vai haver um custo adicional para os consumidores. É o mesmo papo furado da época do Império. Eu gostaria que o SCAF, que as associações de lojas e tudo isso, pelo menos buscasse alguma originalidade. Eu já ouvi de um deputado da extrema-direita que pobre não pode ficar tanto tempo ocioso que acaba fazendo bobagem. Isso é um argumento novo, é um argumento absolutamente estúpido, é um argumento absolutamente abjeto, nojento, mas pelo menos é um argumento novo. Porque se o pobre ficar muito tempo sem fazer nada, vai beber, vai bater na mulher. Isso veio de um deputado da extrema-direita. Felizmente, a minha memória está parecendo aquele peixinho do Procurando... Memória seletiva. E eu não consigo lembrar o nome deste canalha, mas, de qualquer forma, foi um argumento novo. Não deixa pobre sem trabalhar que vai fazer bobagem. E um indivíduo desses fala no microfone da Câmara dos Deputados, enfim. Eu não lembro exatamente de onde é que veio essa argumentação, mas, de qualquer forma, são esses os argumentos que estão sendo trazidos pela extrema-direita para combater o fim da jornada 6 por 1. Tem outros, por exemplo, que fingem que são mais moderados, e dizem: não, esse assunto não pode ser discutido assodadamente, ele precisa de mais discussão. Ou seja, vamos discutir durante mais 10 anos qual é a escala, e daqui a 10 anos, quando o assunto estiver amadurecido, a gente propõe uma nova rodada de negociações. É o fim do mundo, senhores. Isso daqui é o mínimo que você pode oferecer para o trabalhador. Eu tenho a impressão que isso ainda tem que passar pelo Congresso, pelo Senado, onde seguramente vai enfrentar resistências. Vamos ver se o projeto vai adiante, porque não basta o Lula mandar a pauta. Ela tem que ser aprovada e tem que ser respeitado o caráter de emergência com a qual ele está propondo. Eu sou amplamente favorável à escala 5 por 2, e se a gente conseguiu sobreviver à extinção da escravidão, como diziam os escravagistas no tempo deles,
É isso. Vamos ver se eles conseguem, se o Brasil consegue resistir, se a economia brasileira consegue resistir esse impacto inimaginável. É isso. É papo furado, é isso. Vamos lá. Já fiz meu. Ok. Vamos pegar aqui. Tá. Primeiro, assim, tem várias coisas que a gente pode comentar nisso por vários lados, tá? Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder, mas se eu esquecer alguma coisa, por favor, me lembrem. Primeiro, tá? Deixa eu pegar o gancho que o Renzo soltou, que eu acho importante, tá? O deputado lá, cujo nome a gente não... o deputado irrelevante, tá? Quando ele fala que o pobre, quando ele fica com muito tempo sem fazer nada, ele vai beber. O rico, quando fica muito tempo sem fazer nada, ele vai roubar do Banco Master, tá? Tem essa diferença, tá? Todo mundo, reparem, todo mundo que comete escândalo do Master, esses escândalos grandes, é sempre rico, né? Não repararam isso? É sempre rico que comete. Claro que aqui eu tô cometendo a mesma falácia que esses deputados, essas pessoas estão cometendo. Quer dizer o seguinte, a pessoa, ela nasce pobre, tá? E ser pobre não é uma condição de momento, é uma condição de nascença. A pessoa que nasce pobre nasceu para ser pobre, a pessoa que nasce rica nasceu para ser rica, sabe? Eles fazem essa inversão, que dinheiro é merecimento, uma coisa divina. Você nasceu assim, né? Então, tem que cuidar dessa inversão de valores. A gente fala muito sobre essa inversão de valores aqui, quando comete crime e tudo mais. Esse é um momento muito, muito, muito importante de prestar atenção nisso, tá? Segundo, e indo para a parte mais política mesmo, a gente falava aqui faz tempo, tá? Nós todos falamos aqui a questão que o Lula, nessa questão de campanha, ele estava muito parado. E isso estava se refletindo na pesquisa, com o Flávio lá em cima, o Lula caindo. E a gente sempre falava, desde o início, o Lula está se guardando, Agora, nós já mudamos, ó, o prazo de desfiliação, tudo nesse fim de semana, era Páscoa. Agora o jogo mudou. A coisa mudou. O cenário é diferente do que era antes. E o que aconteceu? Pá! O Lula chegou com tudo. Tá? Deixar isso claro. O Lula chegou chegando. Tá? E, ó, isso aqui, escala 5x2, 40 horas sem redução salarial. Era o que todo mundo estava pedindo. O Lula não inventou nada. Sabe? O Lula não deu uma benesse a mais. Ele não chegou, ó, vou dar algo a mais. Não. Tá? Qual é a grande sacada? O Sakamoto mesmo já tinha tentado para isso antes. Tá? Ó, beleza, vamos reduzir de 6 para... O nome escala 6 por 1 engana. Porque dá a impressão que a luta era para reduzir os dias de trabalho. Então, beleza, vamos reduzir para 5x2, mas manter as 44 horas. Tá? Se dependesse de mim, eu reduzia para 36. Tá? Fazia 7 horas por dia, deu, mas assim, a gente não pode ter tudo, né? Então, eu acho que 5x2, 40 horas, sem redução salarial, é o mínimo do mínimo do mínimo. Os argumentos, como a gente estava contando, o Renzo estava falando, são os mesmos de sempre. Quem é que é contra? É o empresário, é quem tem gordura para comer, para gastar, tá? O que eu sempre atento, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, eu vou repetir. Qual é o problema, o único problema de redução da escala e que é algo que nós temos que pensar na hora de aprovar a lei, tá? Que é o seguinte, o reduzir a escala pesa mais no pequeno empresário. Nós não temos nada contra o pequeno empresário, o nosso problema é contra os grandes empresários. Esse cara tem gordura para gastar, para contratar mais gente ou para demitir o que for, o que ele achar melhor. O pequeno empresário não. O pequeno empresário precisa de um tempo de adaptação. Ele precisa de um subsídio para poder manter os empresários, para poder manter os empregados, para poder manter o negócio dele funcionando. Porque esse negócio que funcionava com um empregado, esse empregado, de repente, pode... Claro, não estou falando do mínimo do mínimo, né? Pode não ser viável nessa escala 5x2. Então, tem que ter um subsídio para se adaptar. Quem tem que pagar esse subsídio? As grandes empresas, tá? Porque essas têm gordura para isso. Essas empresas têm gordura para isso. Tem um argumento, tá? Tem um argumento que eu acho assim, tipo... O Renzo foi para um lado, eu vou para o outro. Um argumento que eu acho o melhor argumento contra o fim da escala 6x1. Tá? A favor de manter 6x1. Eu vou exibir esse argumento para vocês e depois eu vou jogar ele no buraco. Tá? Eu vi alguém dizendo o seguinte, que se a escala 6x1 acabar,
as empresas vão ter dificuldade, mercados, farmácias, lancherias, essas coisas, elas vão ter dificuldade de manter os seus negócios abertos no domingo. Então, quem quiser ir comprar no mercado no domingo não pode, quem quiser ir numa lanchonete no domingo não pode, e assim por diante. Né? Qual é o problema? Uma sociedade que precisa fazer com que o trabalhador trabalhe a mais do que deve para manter as coisas abertas no domingo, não é uma sociedade que merece estar com as coisas abertas no domingo. Pronto, falei, é isso. Eu consegui encontrar, para o nosso júbilo, assim como Rafa Brusa conseguiu encontrar a internet em Londres, eu consegui encontrar o autor da frase "pobre não pode ficar ocioso" no contexto da escala 6x1. É o nosso querido deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Presidente do Republicanos. Em fevereiro de 2026, diz: pobre não pode ficar ocioso. Então, temos aqui a fala deste genial parlamentar, vou repetir o nome dele, Marcos Pereira, Republicanos de São Paulo: pobre não pode ficar ocioso. Já rico pode, porque rico consome, você entendeu? O rico fica ocioso, ele vai no shopping, movimentar a economia. O pobre não pode, porque vai no boteco beber cachaça e depois bate na mulher. É um argumento tão nojento, tão escroto, tão abjeto, que eu me nego a comentar. Já dei 2 vezes o nome dessa criatura para que ele receba o abraço carinhoso na nossa audiência. É isso.